O segundo livro dos Reis, capítulo 15. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá, com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma terrível doença da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirsa até Samaria. Matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez, e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirsa. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria.
Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. E Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. No ano 50 do reinado de Uzias, de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta. Matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e levou seus moradores como prisioneiros para a Assíria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca. Matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares.
Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que, pela primeira vez, o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei.